Vamos falar de um assunto bem complicado do Rio de Janeiro, mais uma, né, cena de violência no Rio de Janeiro, misturada com questões raciais também, né? A gente pode dizer assim, dessa maneira. O casal que incriminou jovens já respondeu por ameaça e violência doméstica. Você está vendo aqui o Thiago Marques Gonçalves, da foto da esquerda, e o Igor Melo de Carvalho, da direita. Eles foram alvejados pelo policial militar da reserva, Carlos Alberto de Jesus, na madrugada de 24 de fevereiro de 2025. O Thiago mototáxi, esse é o Igor, né, que é estudante de publicidade, um cara que sonhava em ser repórter esportivo. Fato é que a cabeleireira Josilene da Silva, de 42 anos, e o PM da reserva Carlos de Jesus, de 61, que acusaram e atacaram a tiros o mototaxista e o estudante na madrugada de hoje, um cara trabalhador, passava 17 horas por dia trabalhando, até 17 horas por dia, e ele foi baleado na zona norte do Rio. O casal já respondeu na justiça por ameaça, lesão simples e violência doméstica. Josilene foi alvo de 3 inquéritos. O marido, o PM, tem uma ocorrência no judiciário também. Então a gente está vendo isso, né? A justiça definiu a liberdade, determinou em audiência de custódia realizada na tarde dessa terça-feira a soltura de Thiago e Igor, que chegaram a ficar custodiados. Vamos ver o momento da saída do Thiago, o mototáxi, e o momento que ele se reencontra com a mãe. Imagens cedidas pelo Voz das Comunidades. Veja. No momento agora me sentindo aliviado. Aconteceu, acho que todo mundo já sabe, estava trabalhando e aconteceu essa fatalidade aí. O rapaz, não sei, fiquei sabendo que ele é ex-policial, parou do meu lado de moto, dei passagem para ele poder seguir a viagem dele, ele parou do meu lado e apertou o gatilho. Minha reação na hora só foi me jogar no chão, para sair da frente daquilo ali e viver. Fugimos, porque ele voltou. Toda a emoção, né? O susto aí do mototaxista. A prima do rapaz baleado, do Igor, também conversou com a imprensa mais cedo. Vamos ver o que ela disse. Pra gente, a primeira informação que chega pra gente é que o meu primo tinha sido vítima de uma tentativa de assalto, uma tentativa de homicídio. E a gente chega no hospital justamente com essa expectativa, porque meu primo sequer tem passagem pela polícia, é uma pessoa idônea. Então a gente chega com essa expectativa, mas a gente vai percebendo no tratamento que tinha alguma coisa estranha. E aí, nesse momento, uma senhora, né, que foi assaltada, vem até o hospital e presta depoimento também na delegacia, alegando que foi assaltada e acusando o Thiago, que é o motorista do aplicativo, né, da moto na qual meu primo estava, e meu primo desse roubo. E nessa situação, meu primo passa de vítima, que ele é vítima, né, de um tiro, tomou um tiro pelas costas, a queima-roupa, para essa situação de custodiado. O horário em que essa senhora alega ter sido assaltada, o meu primo estava dentro da Batuque Casa de Samba, trabalhando como garçom. Ele está custodiado com um policial do lado. Então ele dorme e acorda desesperado, pedindo para ver a família, e não fomos autorizados a vê-lo por conta justamente dessa questão da custódia. E ele acorda sempre dizendo: eu sou inocente, me tirem daqui, eu não fiz nada. Que coisa. E finalmente a Justiça Fluminense, é claro, liberou, né, esses 2 rapazes. O Luiz Adorno está acompanhando tudo, o nosso repórter vai trazer informações sobre esse caso, direto do Rio de Janeiro. Fala, Adorno, mais um caso, né, envolvendo violência, racismo também, né, porque a gente vê, são 2 rapazes negros, e o secretário de Segurança, estava vendo aí do Rio de Janeiro, né, ele deu entrevista e falou que para ele não foi a justiça pelas próprias mãos, não. Não sei o que foi, então, Adorno. Boa noite para você. Boa noite, Diego, Coach, Andresa. Na verdade, eu também não sei dizer se não foi racismo, se não foi justiça pelas próprias mãos, porque eram 2 rapazes, 2 jovens, um que é o Thiago, que é mototaxista, que trabalha em aplicativo. Ele trabalhava como auxiliar de açougueiro desde o fim do ano passado até o fim do ano passado. No fim do ano passado, ele acabou sendo demitido. E aí, para sustentar ele e as 2 crianças que ele tem, porque ele tem 2 filhos pequenos, ele decidiu alugar uma moto. Não é nem a moto dele, não é nem própria. Ele decidiu alugar uma moto para conseguir fazer corridas de aplicativo. A mãe dele me falou na madrugada de hoje, que eu entrevistei ela na madrugada, que ele costuma acordar às 4 da manhã e trabalhar até às 9 da noite. De final de semana ele trabalha até mais do que isso para poder sustentar a família. E ele estava levando para casa justamente o Igor, que estava voltando do trabalho também. O Igor, ele estuda
publicidade e propaganda numa universidade privada aqui do Rio de Janeiro. Ele, inclusive, trabalha nessa universidade e aos fins de semana para complementar a renda. Também ele é casado, tem um filho pequeno também. Para complementar a renda, ele trabalha aos finais de semana numa casa de samba na Penha, na Zona Norte. Então, ele estava voltando à 1h, pouco depois da 1h, ele estava voltando para casa, pediu uma moto no aplicativo para voltar para casa. O Thiago resgatou ele e foi levar ele para casa. Em determinado momento, no viaduto da Penha, o policial militar reservado da reserva, o Carlos, ele vai até a moto e atira 2 vezes contra os 2 rapazes. Ele atira porque a mulher dele, às 11 da noite, tinha sido roubada. Ela perdeu um celular, um Motorola, que vale R$800. E aí ela reconheceu, ela falou, olha, quem me roubou a moto era o cara que estava na garupa, ele estava de camiseta amarela. E o motorista, o piloto da moto, estava de camiseta preta. Só que aquela camiseta amarela que o Igor estava vestindo era justamente o uniforme da casa de samba onde ele estava trabalhando. O roubo foi às 11 da noite e os tiros aconteceram um pouco depois da 1h. Tem imagens de câmera de segurança da própria casa de samba que mostram o Igor saindo da casa de samba à 1h depois do trabalho. Então, essa notícia chocou aqui as pessoas do Rio de Janeiro. Teve uma mobilização muito forte, inclusive na internet. E por conta da mobilização, por conta das reportagens que foram publicadas entre a noite de ontem e a manhã de hoje, a justiça decidiu que eles deveriam sair da prisão, sair da cadeia. O Thiago, que estava na cadeia pública de Benfica, e o Igor, que estava custodiado no Hospital Getúlio Vargas e continua lá porque ele foi atingido, perdeu um rim direito, o estômago e o intestino também foram afetados pela bala que o policial Carlos atirou. Então, os dois conseguiram sair dessa situação de detidos e agora a Polícia Civil amanhã vai colher um novo depoimento do policial militar para investigar a tentativa de homicídio que ele cometeu contra os dois. E o policial continua solto? Continua solto. É mais um caso policial no Rio de Janeiro de violência envolvendo polícia. É raro um caso que não tenha a polícia no meio. E, nesse caso, policial aposentado. Policial aposentado pode andar armado na rua e sair atirando por aí? Como é que é isso? Segundo o secretário de Segurança aqui do Rio, ele é policial militar para sempre, né? Então, ele referenda a ação do policial. O policial estava com uma arma própria, uma arma privada, uma Taurus calibre 38. A Polícia Civil não informou se essa arma foi apreendida, que seria o correto a se fazer, mas chama muita atenção porque ele se apresentou, ele afirmou na delegacia, olha, fui eu o autor dos disparos, e ele foi solto. E as 2 vítimas foram, então, identificadas como os assaltantes, como os criminosos dessa ação, sendo que, na verdade, tudo indica que o criminoso da ação foi o policial. E o secretário disse isso, Andresa, reforçando, então, que na avaliação dele, não acho que foi justiça com as próprias mãos, disse o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, o Vitor César Santos, disse ele, então, que não considera que foi assim, esse caso no Rio de Janeiro. Quer dizer, um justiçamento, né? Porque, vamos dizer, se fosse o ladrão, ele deveria ser alvejado ou ele deveria ser preso, né? Quer dizer, ele deveria ser morto, condenado à morte. Existe pena de morte no Brasil? Eu não sabia disso. Não sei, Andresa. Existe para a população, né? Mais pobre, né? Principalmente preta, né? É lamentável que a gente veja cenas como essa, né? E também a prisão já foi decidida ali de imediato, né? E a prisão do outro foi solto, né? Eu acho que esse é o papel importante da imprensa, né? Como disse nosso colega, depois que as reportagens começaram a sair, aí um papel do bem das redes sociais, como a gente estava comentando, de, olha, o que está acontecendo aqui, né? Nesse caso, e acabou, ainda bem, né? Resultando aí na soltura dos dois, mas muito provavelmente esses processos continuam, né? E a pessoa vai ficar marcada aí por muito tempo, né? Seja psicologicamente como em tudo isso que aconteceu. Então é muito triste, muito lamentável que a gente tenha uma polícia, né, tão violenta nesse país e que, como você bem colocou, né, Diego, não é primeiro você atira, depois você pergunta, né? Esse não é o papel
de um policial, falta treinamento dos policiais brasileiros, falta uma visão mais humanista das pessoas, né, de como tratar as pessoas. Não é tratar o bandido, que não é o caso, né? E quando for bandido com flores, não é isso, mas também ali é uma pessoa que precisa ser julgada, condenada, presa, tem todo um processo ali, como você colocou, não tem pena de morte no país. A gente está vivendo uma situação de segurança pública muito grave em todo o país, né? E a gente tem poucas políticas para combater o que a gente está vivendo. Então acaba virando esse bang-bang, é lamentável vir a mãe, né, ali na porta buscando seu filho, é muito emocionante, dói no coração da gente, você sendo mãe ou não. Então, assim, eu queria me solidarizar com essa família e torcer para que os responsáveis possam responder, aí sim, pelo crime que cometeram. A gente viu, né, a imagem que o Thiago ele foi liberado, infelizmente o Igor ainda não pôde sair, ele estava custodiado no hospital, mas ainda está, como disse o Adorno, hospitalizado, perdeu um rim, está aí com consequências no estômago e tudo mais. Enfim, torcendo pela recuperação dele e, é claro, pela punição dessa tentativa de homicídio, porque na prática foi isso que aconteceu no Rio de Janeiro contra um trabalhador, né? O cara que estava ali fazendo bico no segundo bar que ele estava trabalhando naquele dia, né? Quer dizer, ser alvejado assim e quase morrer, né, por nada. Bom, mais um caso isolado, né, Adorno? A Andresa até falou que é muito dolorido. Para mim também foi muito dolorido, eu não consegui dormir à noite. Eu fiz a primeira reportagem contando a história do Igor à noite. Na madrugada eu fiz a história do Thiago. E é muito dolorido porque até então, até outras reportagens de outros locais estavam já citando o mototaxista, o motorista da moto, como um assaltante. E o Igor, né, já tinha muita prova, mas também tinha prova com relação ao motorista, ao piloto da moto. Tchau. É muito dolorido porque aqui no Rio de Janeiro, eu ando muito de moto, porque normalmente as pessoas daqui do Rio costumam andar muito de moto. Aí pode por aplicativo, né? Moto por aplicativo aí no Rio. Aqui pode por aplicativo e é muito mais barato, é mais rápido. Tem uma tradição aqui das pessoas usarem a moto como meio de transporte. Então, assim, o Igor, ele também trabalha como jornalista, né? Ele é focado na cobertura do Botafogo, do time de futebol. E poderia ser eu, poderia ser ele, poderia ser qualquer jornalista preto, qualquer pessoa preta a ser alvejada pelas costas. Vale lembrar que a vítima diz que reconheceu os dois como sendo os assaltantes, o Thiago e o Igor, só que os dois, no momento que eles foram alvejados, os dois estavam de capacete. Então não tinha como reconhecer o rosto de nenhum deles. Ela reconheceu uma roupa. E aí, depois de 2 horas que ela perdeu o celular, eles continuavam caçando os assaltantes na região. E qual assaltante, depois de roubar um celular, vai ficar na região 2 horas zanzando? Então, esse caso é um absurdo que choca muito. E a sociedade civil aqui do Rio de Janeiro agora pede muita responsabilização desse crime. É isso, Adorno. Obrigado, amigo. Bom trabalho para você. Parabéns pelo trabalho aí no Rio de Janeiro. Um abraço. Um abraço. Estamos à disposição. Valeu. Valeu.